Vamos começar o programa falando da... Opa, deixa eu mudar aqui o papel, né, rapaz? Não mudei o papel aqui, ó. Ah, agora sim. Vamos falar do Furacão, que recebeu o Atlético Mineiro ontem na Arena. Teve o apoio de 18 mil torcedores e ficou no empate em 1-1 contra o Galo. A Monique Vilela conta como foi. Choque de Atléticos e tudo igual aqui na Liga Arena. O Furacão recebeu o Galo e ficou no 1-1. Confronto de Wesley Carvalho versus Felipão tinha tudo para ser realmente um jogo daqueles decidido nos detalhes. Tanto é que o Galo conseguiu abrir o placar e a gente vai acompanhar aí nos melhores momentos o gol. Foi um bonito gol, aliás, do Galo logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Cruzamento na medida para o Paulinho fazer 1-0 para a equipe mineira. Olha, o Galo pressionou, o Atlético tentou e foi uma tarde, noite de goleiros. Everson pelo lado do Galo e Léo Link pelo lado do Furacão fizeram aí baitas defesas e seguravam o resultado, esse 1-0 que insistia em acontecer. Até a bola no segundo tempo parar nos pés dele, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque recebeu e não perdoou. Chute certeiro para deixar tudo igual, isso aos 33 minutos da etapa final. E aí o placar de 1-1 de igualdade acabou se sustentando por aqui na Arena antes dessa pausa, né? De data FIFA para os times dentro do Campeonato Brasileiro. E o que será que o Wesley Carvalho pensou desse resultado? Porque 1-1 foi o placar confirmado por aqui. Vamos ver? Nós fizemos 23 finalizações e a bola não está entrando. Primeiro tempo, não fizemos o primeiro tempo bom, realmente você tem razão, distintos. Primeiro tempo sem agressividade, primeiro tempo sem tomar conta do jogo, parecíamos que não tínhamos entrado no jogo ainda. E no vestiário nós falamos muito sobre isso e no segundo tempo outro comportamento, um outro jogo completamente diferente. Criamos bastante situações e infelizmente a gente não pôde virar o jogo como nós esperávamos. Tá aí, portanto, 1-1, um pontinho para cada lado. É o terceiro empate consecutivo do Furacão dentro desse Campeonato Brasileiro. E agora uma pausa para ajustar tudo, né? Parada para a data FIFA, vários jogadores se apresentam às suas seleções e o Atlético terá tempo para trabalhar para o jogo lá contra a equipe do Flamengo. Aqui na Arena, a gente também viu a expulsão do Fernandinho, né? No segundo tempo levou o segundo amarelo. Então, para esse jogo contra o Flamengo, ele não vai estar à disposição, mas isso ainda é papo lá para frente, viu, Osmar? Que agora a gente vai falar muito ainda desse 1-1. Que resultado aqui na Liga Arena. É verdade, Monique Vilela. Furacão volta a campo agora, como falou Monique, quarta-feira, né? Lá em Cariacica. Da outra semana. Da outra semana, exatamente. Dia lá em Cariacica. Vai demorar um bom tempo ainda. E aí, Marcelo Irapitã, primeiro tempo, que eu me lembre, vocês podem falar melhor do que eu, mas o goleiro do Galo, ele fez uma grande defesa. Em bola parada. Bola parada. O maior volume foi do Galo no primeiro tempo. Bem maior, né, Irapitã? Bem maior. Mas no segundo tempo, o Atlético melhorou. O Wesley até falou ali, né, que o Atlético não entrou, o Furacão não entrou bem no primeiro tempo. Mas aí com uma colaboração do Wesley, né, o que justifica a escolha pelo Rômulo num jogo como esse? O Rômulo que estava quanto tempo sem jogar? Né? Aí, sabe, eu não consigo entender essas escolhas. Era uma tentativa de surpreender. 4 meses parado. Era uma tentativa de surpreender o Felipão? Pode ser. Ele falou, ele colocou na conta do seguinte: primeiro, que a estratégia dele era aproveitar, forçar em cima do Mariano, que é um jogador que realmente já não tem mais aquela vitalidade, e que o Rômulo tinha feito um baita treinamento, treinou muito bem, mas não vejo, também concordo com você. O Coelho não vem, mas o Coelho é que vem jogando. O Coelho não vem fazendo grandes jogos, e o Coelho poderia fazer essa função. Eu entendo até, Irapitã, que realmente o Rômulo, e na base o Rômulo até jogou muitas vezes pelo lado do campo, mas não é onde ele rende mais. Então, eu vejo que o Coelho podia fazer melhor essa função. E nas vezes que ele jogou pelo lado, até com o Felipão,
ele jogava pelo lado direito, mais pelo lado direito, não também, pelo lado esquerdo. exatamente. E aí E o Coelho, que pese ser destro, ele joga geralmente pelo lado esquerdo para fazer aquele corte para dentro que ele sempre gosta. Exatamente. Então, aí, se era para forçar em cima do Mariano, para mim era mais um ingrediente para você apostar no Coelho, que é o cara que pelo menos vem com uma sequência num jogo onde você não tinha o Canóbio. E aí, Iratan, mais um detalhe que passa a ser um pouco repetitivo, até é chato a gente falar do mesmo assunto, Osmar. Mas, novamente, está provado que o Vidal não pode jogar nessa função. E, principalmente, vão dizer, mas são 3 volantes? Eles costumam dizer, não, são 3 médios. Então, tá bom. Quem joga mais avançado dos 3 é o Vidal. E o Vidal, jogando avançado, Osmar, ele tem seríssimas dificuldades. Ele teve lance que ele apareceu dentro da área, apareceu. Mas uma coisa é o Vidal vir de trás para aparecer na cara do gol. Outra é ele receber de costas para o gol. Tem seríssimas dificuldades. E aí, você pega um jogador do nível do Vidal, vamos lá, do nível do que ele foi, espetacular jogador isso de que eu ia dizer pra você, no nível que ele foi. No nível que ele foi, mas no nível que ele foi, mesmo no grande momento dele, ele nunca jogou dessa forma, como um meio avançado. Teve um lance, né, Marcelo, onde ele recebe a bola em profundidade, ele entra na área e erra na tomada de decisão, tropeça na bola e o zagueiro toma a bola e sai jogando. Ele até meio assim, meio de forma sem saber o que fazer, tenta pedalar e ele acaba perdendo pro zagueiro. E um outro lance que mostra isso, se você lembrar, ainda no primeiro tempo, é quando ele recebe na meia-direita, só que ele está na mesma linha do Vitor Roque, os dois estão juntos. E ele toca pra frente e abre os braços assim meio, mas pra quem? Só que daí que ele olha, realmente não tem ninguém à frente dele. Você veja, ele tá jogando, ele tá tão desacostumado, ou desacostumado não, ele nunca jogou nessa função, que onde ele joga, quando ele coloca essa bola profunda, sempre alguém vai chegar, porque ele tem normalmente 2 jogadores do lado e mais o centroavante chegando. Nesse caso, ele era esse último homem antes do Vitor Roque, ou na mesma linha do Roque. Então, Osmar, pra mim é um baita de um erro. Tanto que quando o Zapelli entra, o time melhora. Melhora. Opa, o time do segundo tempo foi outro. E ele, juntamente com o Vitor Bueno. Não vejo problema nenhum também de jogar os dois. Agora, vejo problema maior de jogar jogou 3 bem, volantes. Vitor Bueno novamente foi bem. A impressão minha, Marcelo, até desculpe te interromper, mas assim, o Eric, ele não fica meio perdido quando o Vidal está em campo nessa função? Então, o problema é o seguinte, o Eric é um jogador, é o volante que o Iratan gosta, como é que é? Box to box? Box to box. Box to box. E o que acontece? Ele, às vezes, o espaço que ele vai ocupar, chegando, é ocupado pelo Vidal, por quê? Porque ele não tem a movimentação de meia. Ele tem a movimentação de volante que vai por um lado do campo só e chegar perto da área. E isso acaba atrapalhando um pouco o Eric. Mesmo assim, o Eric teve chance, inclusive, em 2 vezes de cabeceio, de chegar ao gol. Mas eu concordo com você, atrapalha um pouco porque o Vidal não tem essa movimentação que normalmente os meias têm para abrir espaço para o volante. Mas aí vem outro negócio que eu quero saber de você e do Iratan, Osmar. Como é que fica o próximo jogo? Por quê? O Wesley está tendo alguma dificuldade. Né? E o Iratan falou muito bem, ele montou mal o time novamente para o primeiro tempo de partida. E a torcida pegou no pé dele. E agora, Iratan, para a volta, ele tem diversos jogadores em diversas seleções. Por exemplo, ele tem o Fernandinho expulso e ele tem o Vidal, que finalmente podia jogar nessa posição, só que vai para a seleção chilena. E tem o Canóbio, que foi para o Uruguai. Então, sabe, que já não participou desse jogo. Tem o Vitor Roque que vai estar fora. Zapelli, esse que veio na Argentina. Exatamente. Então, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, Iratan. E ele vai ter que, por exemplo, nessa aí, utilizar o Hugo Moura, porque vejo que, se você puxar o Eric para primeiro volante e colocar o Alex Santana, que daria mais qualidade, também já é deixar o Eric fora da sua função, a primeira que seria essa função de sair um pouco mais. Diga lá, Iratan. Não, eu acho assim, ele vai ter problemas, sim, com essas ausências, né? Porque os jogos das eliminatórias se estendem até terça-feira, né, Marcelo? E na quarta já tem jogo, dificilmente vão jogar. E na quarta-feira, dia 13, é o jogo do Atlético contra o Flamengo em Cariacica, no Espírito Santo. Então, vai ter problemas, sim. Só que ele tinha praticamente todo mundo à disposição e mesmo assim ele deu uma inventada, né? Como eu disse, nessa questão do Rômulo. Eu acho que o Atlético ele precisa urgentemente ter uma definição de como ele quer jogar. Essa ideia dos 3 volantes ou 3 médios, como queiram, não me agrada. Eu acho que o Eric ele fica um tanto quanto perdido, sem a função onde ele é melhor, onde ele rende muito mais. Isso atrapalha um pouquinho o Fernandinho. E o Vidal, o torcedor já está pegando no pé do Vidal.
né? Nesse jogo, eram só 18 mil, mas tivemos alguns lances onde o torcedor já vaiou o Vidal pela tomada de decisão equivocada, Exatamente. por aquela situação de tocar a bola e abrir os braços, porque ninguém foi para receber um lançamento no ponto futuro. Então, o torcedor do Atlético já está um pouquinho ressabiado com essa questão. Eu não entendi até agora, sinceramente, eu não entendi da contratação do Vidal. Não entendi. Eu acho que ele é um baita jogador, Não, mas... concordo que ele foi um jogador. Acho que há uma ideia de marketing também nesse processo. Pode ser. Só que, cara, não há necessidade de você colocar ele em todos os jogos. Ele não veio com um contrato assinado de titular. E aí você coloca, né? Você sacrifica o teu meio-campo em detrimento de alguns jogadores que eu acredito que podem entregar muito mais, como o Zapelli entregou no segundo tempo, como o Vitor Bueno vem entregando quando tem uma sequência. O Vitor Bueno oscila? Sim, mas talvez com uma sequência essa oscilação diminua. O Zapelli, por exemplo, ele pode render desportivamente melhor, no meu modo de ver, melhor para o Atlético e ainda vai render dinheiro para o Atlético. E o Vidal? Eu, sinceramente, não entendo. Agora, Marcelo, o André Lara, nosso produtor, me passou um dado aqui interessante. O Vitor Roque é um carrasco do Galo, hein? Opa! É verdade. Depois que ele se profissionalizou, 8 jogos contra o Galo, 6 gols. 5 pelo Furacão e 1 pelo Cruzeiro. É verdade. Tá louco, rapaz. Acho que o Felipão já veio com medo do Não, já veio com medo. O Vitor torcedor do Roque. Galo já fica em pânico quando sabe que já está em choque quando o Vitor Roque está em campo, né?